Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Eu sou Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos e hoje vamos falar da importância da qualidade do ar interno. Bom, hoje a gente está recebendo aqui o Paulo Jubilucci. Paulo, obrigado aí pela tua presença. Obrigado a vocês. O Paulo é CEO da Milicare Brasil, formado em propaganda e marketing com larga experiência em desenvolvimento de produtos e novos mercados, incluindo inovações patenteadas. O Paulo é presidente do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior, o PNQAI, é um assunto que a gente vai abordar bastante aqui hoje, e é certificado pelo Institute of Inspection, Cleaning and Restoration Certification. Então, Paulo, novamente obrigado aí pela tua presença. A gente já vai abrir com uma pergunta geral aqui do tema, que é qual a importância da qualidade do ar interno? Muito obrigado pela oportunidade e obrigado de a gente poder estar aqui debatendo com vocês um tema tão importante para todos nós. A importância da qualidade do ar interno, assim, vamos ficar sem respirar? Vamos tentar? Boa. Ela se auto-explica a importância do controle dessa qualidade do ar, porque ela está diretamente relacionada com saúde pública, né? Então, é um tema que precisa ser aí melhor orientado, para que a gente possa conseguir evitar um monte de danos e consequências à saúde por consequência desse não cuidado. Mas assim, eu tenho brincado nas minhas palestras, quando bato papo com o pessoal por aí, eu falo, se você respira, o tema interessa, né? Perfeitamente. Então por isso que eu acho que é alguma coisa que tende a continuar aí. E esse fenômeno, Paulo, desse olhar da importância da qualidade do ar interno, você percebeu que a gente começa a ouvir isso cada vez mais no mercado, nos empreendimentos imobiliários, né, na indústria da construção civil, mas teve algum fator pós-pandemia? Total, exatamente, eu ia falar isso. A ciência já vem há mais de 20 anos aí, esse movimento da qualidade do ar interno, né, interior, né, já vem sendo trabalhada. Isso se iniciou fortemente 1986, 87, quando faleceu um ministro, Sérgio Mota, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, e um dos indicadores potenciais para o problema do falecimento foi que verificaram o sistema de ar-condicionado. A partir dali, se criou então um grupo de pesquisadores, cientistas, acadêmicos, que então fizeram uma resolução, que é a Resolução 9, da qual teve até o envolvimento da Anvisa naquele momento. Então era uma resolução 9 da Anvisa, tá, ok? Onde definia alguns procedimentos de manutenção periódica, né? O PMOC, né? Que é o Plano de Manutenção e Operação, para cuidar desses ambientes. Então isso nasceu já faz muito tempo, tá? Em termos de ciência, podemos falar hoje que ele é uma ciência conhecida, seus efeitos, né, as causas. Se falar em termos de solução de engenharia, temos todas prontas. Então, o que faltava efetivamente era conseguir ter a sensibilização da sociedade, da população, né, que é vítima dessa qualidade do ar interior ruim e não sabe ainda. Então, a pandemia, por conta de todo o contexto que aconteceu, um dos pontos que esse setor ciência, de pesquisa, é meio até chateado, é porque eles tinham clareza da importância da contaminação do Covid através da aerodispersão. Com certeza. E não foi dada a atenção devida para esses grandes pesquisadores cientistas. Então aí envolve outros pontos que não vem ao caso a gente ficar debatendo aqui dentro, mas a ciência é dominada, a engenharia é dominada. Então a pandemia, sim, fortaleceu muito. Por isso que nós estamos hoje numa evolução do movimento muito grande. Não, legal. E para os ouvintes entenderem também, quando a gente está falando de qualidade do ar do interior, interno, a gente está se referindo a um empreendimento, então ao sistema de climatização, sistema de ventilação, sistema de renovação de ar dentro de um ambiente fechado. É isso aí, né? Perfeito. Então a gente aqui vai falar da importância de se monitorar e de se ter tecnologia para você manter uma qualidade do ar em ambientes fechados que não cause problemas respiratórios e de saúde para as pessoas.
Você quer falar? Não, até falar assim, porque a pandemia ela trouxe esse olhar de como é importante o cuidado desse ambiente interno. Né? Sem Quando a dúvida. gente fala de qualidade do ambiente interno, a gente não está falando que tem um vírus dentro do ambiente necessariamente, Sem mas dúvida, que claro. tem uma série de parâmetros, de compostos, de componentes ali que podem ser prejudiciais à saúde. Que entram, né? que vem do ar externo. Exato. Tá, ok? É importante a gente aproveitar a oportunidade para a gente poder segmentar isso. Quando a gente fala de qualidade do ar, imediatamente nós vamos pensar no ar externo. Nós vamos pensar no carro, nós estamos pensando na queimada, na baixa umidade na área externa. O que é extremamente importante, mas é uma área da qualidade do ar que está bastante evoluída. Ela já tem leis regulando isso, o tema já é mundialmente debatido por, né, grandes organizações. Agora, o ponto que é o seguinte, nós passamos 90% do nosso tempo num ambiente interno. Né? Então, o que acontece? Por mais que você controle o ambiente externo, diminui o carro, desliga o carro, por mais que você controle tudo, vão ter como é que eu posso dizer? Vão ter ocorrências que você não vai ter controle. A queimada, a baixa umidade por questão do calor, da alta temperatura. O que acontece? Você vai para onde? Você vai se proteger num ambiente interno, Exato. onde você consegue controlar. Então, a qualidade do ambiente interno, ela é tão quanto importante todo o esforço que se faz para educar no ambiente da qualidade do ar externo. Ok? Já tem alguns anos, né, que a gente ouve falar da síndrome do edifício doente, né, Exatamente. Que assim, edifícios construídos, né, tecnologias um pouco mais antigas vem trazendo uma série de doenças e comorbidades a essas pessoas que estão ocupando esse edifício. E pouco se sabia o porquê, né? Qual o motivo. Então, foi se descobrindo, compostos orgânicos voláteis nas tintas, mofo, né? O cheirinho do novo que todo mundo gosta, né? É um monte de componente químico em suspensões que você está respirando. Então, o cheirinho do carro, então né? Acho que a importância é igual o caso que você comentou, né? Do falecimento ali do ministro. Isso. Tem a ver com isso, né? Exatamente isso daí. Então, esse ambiente da área interna, ele é de extrema relevância que ele seja cuidado, até pelo tempo que nós passamos lá dentro, né? E aí eu faço uma provocação para todo mundo aqui que está nos ouvindo. Você se sente seguro quando você vai num cinema? Você tem tranquilidade que aquele ar que você está respirando é um ar de qualidade? Pós-pandemia, todo mundo já ficou meio assim, né? E essa foi a grande mudança. Tem que olhar alguma coisa que fica de legado, né? Que é a educação no aspecto da higiene. As pessoas estão mais atentas ao aspecto da higiene. Então, a qualidade do ar interno é um outro ponto que daí eu acho que precisa também ser esclarecido, que o setor da arquitetura muitas vezes questiona quando a gente está falando em regular, ar-condicionado, qualidade do ar interior. Mas por que então que a gente não trata a ventilação natural? É natural, né? A gente levantar, abre a janela, a gente é de um país tropical, então isso faz parte da nossa cultura. Só que isso vem de épocas que nós não tínhamos um problema no ar externo. Perfeito. Na medida que eu tenho um problema no ar externo, você deve fechar a sua janela e tomar algumas ações para controlar a qualidade daquele ar interno, com umidificador, com filtros de ar, tá ok? Então, você tem que ter uma ação por conta do ar externo que você não tem controle. E o ar externo precisa ser controlado nesse sentido. A gente vem fazendo consultoria para projetos sustentáveis, né? E esse é um requisito que a gente especifica nos projetos, tá? E não é toda a certificação que leva a essa obrigatoriedade de sistemas de filtragem de ar, porque hoje é um desafio no modelo construtivo tradicional, no Brasil principalmente, em ter filtragem de renovação de ar, filtragem para se ter qualidade do ar interno. Então, quando você coloca uma especificação, às vezes, de qualidade, o mercado às vezes reage e fala, isso aqui vai me encarecer minha obra, o que é isso? Né? Eu nunca fiz isso, porque eu tenho que fazer agora. Então, a gente, quando faz sustentabilidade, é justamente para propiciar um ambiente mais confortável e mais seguro para quem vai ocupar aquele ambiente. Então, acho que a sociedade em geral, principalmente antes da pandemia, não levava muito
não tinha essa percepção de, pô, tô dentro de um shopping, tô dentro de uma academia, será que esse ambiente é um ambiente seguro para eu estar? Né? Você olhava tudo fechado, só aquelas maquininhas de ar-condicionado split lá no ambiente, todo mundo ali fazendo exercício, daí um tosse para lá, né? Como que hoje já é possível a gente ter mecanismos que garantem que esse ar que está sendo trocado dentro do ambiente vai garantir que aquilo ali é um ambiente saudável, uma boa qualidade do ar. E levando em consideração isso, o que a gente tem hoje de mercado, Paulo, que a sociedade em geral pode olhar no ambiente, quando entra no ambiente, se atentar, por exemplo, estou no cinema, o fato que você comentou, que ela pode se olhar e falar, puxa, aqui é um ambiente seguro, eu posso estar aqui, posso levar minha filha, não vou ter um problema respiratório, não vou sair daqui gripado. Tem algum conceito que eu consigo identificar de fácil percepção? Vamos lá, vou agregar aqui alguns pontos na sua colocação, só para a gente poder ter uma noção. A gente toma em média aí 2 litros de água por dia, né? Que a gente já tem a educação, a consciência, né? A informação. Quando você olha, você já sabe se aquela água está, né? Óbvio que você não consegue cientificamente saber se ela está contaminada ou não, mas pela cor você já está vendo que é alguma coisa que vem, né? Você está num ambiente construído, com gente cuidando, você sabe que aquela água está boa. A gente respira 10 mil litros de ar por dia. E não existe nada ainda que a gente faça no sentido de se preocupar e controlar. Então, olha o tamanho do impacto que você tem isso no seu corpo, né? Quando você fala do ambiente construído, onde o capital fala mais alto por questão de competitividade, eu acredito muito nisso. Ele vai falar mais alto até o consumidor entender o que ele quer. A partir daí, se para fazer aquela conta básica, para se discutir a viabilidade. E que a surpresa, ela existe. Sem dúvida. Hoje é falta de desejo de propor isso para o usuário. Porque quem constrói é técnico. Sem dúvida. Aquele comprador ele não é técnico. Ele está recebendo de alguém que ele entendeu que construiu o melhor que ele podia para ele, cliente. Então, eu acho que isso é uma mudança. A gente já vê no país algumas incorporadoras que estão promovendo já a informação da qualidade do ar interior. Então, eu acho que isso é uma questão de tempo e de evolução. A proposição de uma lei aqui no estado do Paraná, o objetivo é esse, para que você possa orientar e informar, né? E indo na resposta sua de quando a gente vai num cinema, você não consegue identificar as informações que você precisa do jeito que venha visitar a minha cozinha, o que é bacana, né? O que virou lei. Né? Então você consegue facilmente ir lá e olhar e ver se aquilo está. Na qualidade do ar a gente não vê, né? Os componentes que estão ali. Então uma dos princípios básicos é você vai ter um dashboard, você vai ter um monitorzinho ali informando a temperatura, a umidade daquele ambiente, o particulado, o CO2. Então isso vai ser parte da obrigação do ambiente construído, colocar isso a olho do usuário daquele ambiente. Para ele poder consultar em tempo real ali. É isso. Eu vou falar para você, cara, a gente tem, né, isso é mercado, é normal, é capitalismo, é isso, está tudo certo. A gente trabalha nas regulações com o objetivo de controlar esse desejo do ganho, só ganho. Mas eu uma vez conversando com uma grande rede de cinema sobre as medições já previstas em PMOC. E nós fazemos de acordo com o resultado financeiro daquela loja, daquele teatro. Como pode ser isso, cara? Pois é, estranho. Né? Então, o que acontece? Na medida que você tem a obrigação de ter que ter o dashboard ali, o monitorzinho, né? Falando assim, dando a informação, você não tem opção de poder enganar aquele usuário que está ali dentro por um interesse econômico. As pessoas têm lucro naquele ambiente, seja na academia, seja no restaurante. Vou te dar uma noção de grandeza. Nós tivemos uma experiência num restaurante em São Paulo, por questão de ética, não vamos ao nome, não interessa, mas extremamente tradicional, onde ele, naquele restaurante, ele tinha um ambiente para eventos fechados, 12 a 20 empresários que iam lá e por diante. E ele se aproximou do Green Building Council, do GBC, e falou, nossa, eu achei legal, eu quero certificar meu ambiente. E foram fazer as medições lá, nós fomos lá fazer medições, outros parceiros aí do mercado. Cara, o restaurante fechado, o índice de CO2 estava em quase 3.000. Nossa. Caramba. Quando o limite é 1.000 ppm, partícula por milhão.
Então se faz o levantamento, se faz a consultoria para ver o que precisa ser feito, um projeto novo de um arquiteto, muito bem conceituado. E aí foi se ver, sabe o que faltava? Renovação de ar. Um preço médio do restaurante por cabeça de 800 a R$1.000 para cada evento. O tamanho do investimento para a solução, olha o impacto, R$15.000. Pois é, nada. Você deprecia isso em 5 anos, R$3.000 por ano, divide por mês, não dá 30% de um cliente no mês para você entregar num ambiente onde você quer propor para ele prazer, diversão, que é o cara acordado, não quer ele sonolento, que ele absorvendo a informação do que aquele cliente que convidou ele para um evento está passando, sem uma contaminação. Né? Vamos falar da doença, então, efetivamente, que pode contaminar se tiver alguém resfriado. Então, assim, é total viabilidade econômica para poder resolver o problema. Basta o desejo neste momento. Não, quer dizer, assim, até a remediação, que não seria o melhor caminho, é viável, né? Muito bem colocado, é baixo custo. Sim. A remediação na sua casa é baixo custo. Mas você sabe, eu acho que talvez o que falta um pouco, e aí vai ser necessário, talvez como próximos passos, né, do plano, é você ter o conhecimento amplo de o que é cada parâmetro. Porque a gente sabe o que é a temperatura, né? Você sabe que, tá 23 graus, tá ok no ambiente, 23 a 25 ali, tal, beleza. Agora, a umidade a gente tem noção também. Já não é tanto, mas tem noção, né? Que tem que estar ali em torno de uns 70, 60, enfim. Aí agora, CO2. Aonde que a gente já descobriu que vai informar qual é o nível de CO2 adequado? Você falou, o limite é 1.000, né? Sim. E até, assim, norma americana traz para 700 um pouco, né? Então, como indicado, né? Sim, um limite mais indicado. Mais rigoroso. Então, assim, eu acho que não é nem tão conhecido hoje quais são os indicadores. E os malefícios de você ter, por exemplo, CO2. Falando só de CO2, né? Sim. Sem contar toda a gama que tem de parâmetros que você sabe muito bem, né? Mas só de CO2, a pessoa vai ficar sonolenta se tiver altos índices de CO2. É um indicador do ambiente está densamente ocupado, então transmissão de doença pode significar, pode ter um risco maior, né? Então, eu acho que todas essas correlações ainda são muito nebulosas. A gente ainda é da área, né? A gente ainda está falando sobre coisa da área. Agora, como informar lá o CPF, né? A pessoa física de tudo isso? Através da educação e da informação. Né? Então, aí eu quero, aí de novo, nós tivemos a oportunidade ontem de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde nós tivemos aí o apoio do deputado Cobra Repórter, que com um trabalho muito bacana nessa área, ele conseguiu então fazer uma proposição de lei para o Estado para a criação da Semana da Qualidade do Ar Interior. E a Lei 22.060. E ela foi promulgada pelo governador Ratinho Júnior em dia 18 de julho. Então, primeiro, parabéns ao Estado do Paraná, porque só nisso daqui você já é pioneiro no país. Trazer educação. Na essência, na educação. Né? Vamos corrigir na base, que é o que você está falando. As pessoas estarem informadas. E depois, numa evolução de corrigir os parâmetros técnicos dos ambientes construídos, mas aí é um outro ponto. Então, primeiro, a lei da educação, cara, ela é médio e longo prazo. E nós vamos precisar resolver problemas a curto prazo, né? Então, aí vem uma proposição de lei para isso. Mas a educação é o primeiro caminho. Tornar as pessoas cientes dos riscos. Eu vou te dar um exemplo. Você tem ar-condicionado no seu quarto? Tem. Mas você vai me pegar na curva. Você liga e fecha as portas, janelas, e você dorme, vai dormir. É isso que você faz? Eu deixo aberto a porta. Você deixa aberta? Deixo também. Eu não deixo aberto, eu não deixava. Como a grande maioria que eu conversei, é porque vocês são engenheiros. Aqui não foi uma pergunta. Eu vou perguntar para a moça ali. Desculpa, eu não guardei seu nome. Então, o que acontece? Mas a maioria das pessoas é assim, vou ligar o ar-condicionado, fecha a janela. É isso aí. Até porque achava que estragava o aparelho, deixa aberto. Né? Sim. O nível de CO2 por falta de renovação lá dentro interfere no seu sono, na sua saúde e no seu descanso. Então, assim, o que custaria uma indústria ou as indústrias que vendem um equipamento de split? Não estamos falando em dinheiro, não estamos falando em atrapalhar o mercado, muito pelo contrário. Né? O que custaria colocar um documento ali dentro falando, olha, meu instalador e cliente final,
Vocês estão comprando um excelente equipamento para um conforto térmico, mas não pode criar um problema de qualidade do ar. Este ambiente confinado precisa ter um projeto de renovação. Quando o usuário souber o que é um projeto de renovação, não calcular o projeto de renovação, que ele tem que ter um sistema de renovação de ar, ele já vai começar a perguntar qual é o sistema de renovação de ar do meu apartamento que eu estou comprando. Aí eu vou voltar naquela outra colocação para você, que daí o setor vai se adaptar, vai querer entregar para ele o que ele precisa. Porque isso é saúde pública, isso é saúde, não pode ser negado, cara. Não pode deixar de ser corrigido. Nos projetos que a gente faz essa consultoria em sustentabilidade, a gente sempre especifica que tem que ter um sensor nos ambientes, tá? E às vezes é um sensor sonoro, que quando ele atinge um certo nível, ele apita. E olha que interessante, né? Eu até coloquei esse sensor na minha casa e começou a apitar lá, eu falei, olha, é simples, abre a janela. Entendeu? Vai parar de apitar isso aqui. Então, é uma questão, até se associa com um alarme de incêndio e tudo, mas tem sensores até simples que você pode comprar, mesmo que tua casa não tenha um sistema de renovação de ar, que já pode te ajudar a manter uma qualidade do ambiente interno. Então, ele vai ler ali a qualidade do ar e vai te avisar um alerta sonoro para você abrir a janela, para você abrir a porta, ventilar aquele ambiente para trocar aquele ar. Então, assim, não está longe hoje também do mercado de se adaptar, se ele quiser. Mas agora, para edifícios novos, aí sim, aí a gente já tem que entregar isso e acho que... Como pré-requisito. Como pré-requisito. Sem dúvida. Pré-requisito. Então, quando a gente vai fazer um projeto de climatização, um projeto de ar-condicionado, isso tem que ser premissa básica, né? Entendo. E isso a gente já tem atrelado nos projetos na automação. Então, hoje o usuário não precisa nem receber um sinal de alerta. Então, o próprio sensor que dá o pulso para o sistema de renovação de ar ser ativado. Isso aí. Automaticamente. Então, entrou o número de pessoas aqui no ambiente, começou a aumentar os níveis de CO2, enfim, qualquer parâmetro que a gente monitore ali, vamos trocar esse ar. Tem pouca gente, reduz isso, mantém aquele ar estável. Então, a engenharia já chegou, né? Solucionado. Tá em solucionado. termos de engenharia, altamente definido por vários tipos de níveis de investimento que você queira, como é esse que você acabou de falar. Do que vai do automatizado ao aciona um sistema, eu vou lá, tomo uma ação corretiva e corrijo. Quando você fala da educação, hoje em dia, se você repara, se você estiver num ambiente um pouquinho mais cheio, quem fica perto de uma pessoa que espirra? Não era assim, o cara já era, né? O cara já quer ficar distante, cara, né? Já imediatamente já se quer distanciar, alguém já quer abrir alguma coisa para ventilar, já é um grau de evolução da percepção que aquela contaminação naquele ambiente fechado é problema. Então a sociedade está prontinha para receber um pouquinho mais de subsídio de informação, de regulação, em termos de, não fala regulação, parece que está chegando para punir, para multar. Não, é conhecimento do que ele precisa pedir ou cobrar desses ambientes que ele frequenta, que são confinados aí com sistema de refrigeração. Sabe um caso interessante, Paulo, que acho que até tem a ver daí com a própria Milicare, depois fala um pouquinho da Milicare, mas a gente sempre prestando consultoria aí, né, para empreendimento certificado, e a gente chegava para o arquiteto e propunha, então, teu edifício, teu projeto, vai ter que ter um capacho de 3 metros de comprimento né, na entrada. Nossa, mas torcem o nariz e falam, não fazem, não sei o quê. E beleza, a gente foi, né, sempre propondo, tentando, claro. Né, para ter a justificativa já estava pronta a técnica, né, falando não, porque 3 metros são os 3 passos que limpam o calçado da sujeira externa, tudo assim, mas não adiantava, a estética falava mais alto ainda. E depois durante a pandemia já começaram clientes a ligar e perguntar, e falar como que era aquele negócio do capacho, como que funciona, tal, porque daí você começou a ver, né, muito nos locais, né, esse capacho. Então, e você quer ver que engraçado? Curioso, Posso falar um pouquinho então como é que eu caio no PNQ aí? Porque claro. eu acabo até falando um pouquinho da Milicare aí. Por favor. Porque eu sou formado em propaganda e marketing, né? E atualmente eu estou como presidente do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior, onde você volta o seu olhar para o engenheiro mecânico, o cara do ar-condicionado. E eu gosto de explicar como é que eu cheguei até lá, para poder explicar exatamente isso, o quanto a ciência e o quanto a engenharia está pronta. O que acontece é que faltava comunicar.
Então essa é a primeira resposta, porque atualmente eu estou como presidente. Legal. Se eu posso me chamar assim, meus colegas de grupo que trabalham dentro do PNQ aí entenderam que era um momento oportuno para a gente poder trabalhar e melhorar a nossa comunicação, porque todo o resto estava pronto. E está pronto, como vocês sabem, né? Então, dentro dessa lógica de que está tudo pronto, o que acontece? Eu conheci esse pessoal quando eu comecei a trabalhar no meu setor de higiene de tecido, o vulgo lavador de carpete, né? Vamos falando de residencial, estamos falando aqui mais do ambiente corporativo, mas tem a ver com o tapete de casa. Um mercado que a gente estava acostumado a olhar um profissional desqualificado, entrava com uma máquina, ensaboa, vira de costas, vai embora, larga aquilo úmido, daqui a pouco seca e vai embora, né? E nós da Medicare, nós temos aí uma tecnologia, nós somos uma empresa americana, né, no modelo de franquia, nós somos franqueados aqui no Brasil há mais de 25 anos. E eu, com a tecnologia aqui no Brasil especificamente, eu fiz um trabalho que foi dar todo um embasamento científico. Então, nossos produtos, eu fiz questão... Eu sou um cara de comunicação. Aí eu vi esse potencial lá fora, trouxe isso aqui para cá, e na caixa falava, reduz 99,9% dos micro-organismos. Falei, como é que eu explico isso para o meu cliente? Eu preciso entender como é que esse negócio funciona. E eu fui, como um bom vendedor que adoro ser, bati na porta da Faculdade de Saúde Pública, falei, eu tenho isso daqui. Eu queria fazer um projeto para poder comprovar como isso funciona. Deus ajuda quem cedo madruga. Um dos pesquisadores cientistas que estava escrevendo aquela lei da Resolução 9, do grupo de trabalho do falecimento do Sérgio Mota, era esse professor falecido, Luiz Fernando, um grande pesquisador e cientista. E ele falou, isso me interessa eu estudar, por questão deste assunto que ele estava conduzindo. E foi feito um projeto de pesquisa científico. Um projeto de pesquisa científica ele só é questionado por outro projeto de pesquisa científico. Perfeito. Está pronto para ser questionado. Mas ele está lá e nós comprovamos cientificamente que um tecido bem mantido, ele reduz fungos, ele reduz bactéria, ele reduz ácaro, desde que você tenha os processos técnicos corretos. Consequentemente, a ciência, nesse sentido, fala claramente, o tecido é um excelente revestimento para a qualidade do ar interior. Por um princípio básico, ele retém a poeira, os particulados, ele retém a sujeira. Ele só precisa ser mantido. Quando a gente pega um carpete e coloca dentro de uma cultura, porque tem tudo a ver com cultura, né? Qual é a cultura do brasileiro? Né? Por décadas, inflação, compra hoje para durar amanhã, né? Tudo de curto prazo. Então, a manutenção agora é muito melhor, evoluiu bastante. Mas a gente foi por muitas décadas, espera quebrar para trocar, né? Então, não se faz a manutenção no tecido. Então, o que eu faço de analogia para um cliente meu é, coloca um piso frio e deixa um ano sem fazer um processo de manutenção. Como é que vai estar aquilo? Claro, o piso frio não retém a partícula. Sim. Por conta dele ser ruim nesse aspecto, ou não tão positivo nesse aspecto, porque ele tem as suas aplicações, o piso vinílico, deixa claro, você obrigatoriamente vai lá e limpa. E faz a higienização daquilo. Como o tecido esconde, aí aquela colocação que você acabou de falar de alguns setores, ou da cultura brasileira, não é de um setor, é da cultura brasileira, ninguém está vendo, deixa assim, não faz a manutenção. E aí o tecido, então, criou o quê? Um mito, que ele é gerador de doença respiratória. Ele não é, desde que ele seja mantido. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos os elos da cadeia, que começou pela indústria, cabe quem fabrica passar essa informação para o seu cliente. Perfeito, né? Perfeito. Cabe quem fabrica um split e informar para um cliente que ele tem que ter um projeto de renovação diária. Eu teria feito na minha casa, cara. Não estaria sendo vítima de um negócio desse. Né? Então, junto com o elo da cadeia entre fabricante, operadores, prestador, nós criamos um guia, que é um guia que chama Abritac, que é a Associação Brasileira da Indústria do Tapete, do Carpete. Hoje ela está dentro de um comitê de uma associação maior ainda, que é o da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e ele definiu os padrões técnicos de manutenção. Este guia, hoje, ele está dentro da norma 17037, onde a norma está falando que estes revestimentos precisam ser mantidos e, se não forem mantidos, eles são fonte de contaminação. Ou seja, hoje o gestor técnico ele tem referência técnica para poder cuidar corretamente de tecido, ele tem subsídio técnico, porque isso daí está dentro de norma, não é ele que está falando, é a norma que está falando que aquilo precisa ser mantido, e agora nós estamos num momento de mindset com o mercado, de entender, não abra mão do revestimento. E aí, associando um pouquinho do capacho, desculpa aí a longa resposta, mas é para fechar um ciclo de raciocínio,
Porque daí quando você fala do capacho, a gente também sofre isso, quando a gente quer propor para o cliente, porque ele tem uma razão técnica. Mais de 80% da sujeira que entra no ambiente, as sujeiras sólidas que entram no ambiente interno, vem pelos pés. Cientificamente comprovado. Ok? Só para quem está nos ouvindo saber o que é capacho, né? O capacho é aquele tapete que fica na entrada dos empreendimentos, tá? Isso. A gente vê muito fora do Brasil, isso é quase que uma prática comum nos Estados Unidos, Europa. Antes de entrar no ambiente, você passa por aquele carpê que tem umas cerdas mais ásperas. Mais ásperas para limpar o teu sapato. Tipo de fio que vai reter umidade. Isso. Então, muitos se colocam um capacho de polipropileno na porta da entrada do escritório. O polipropileno não absorve água. Ele absorve óleo. Então, na entrada no lugar que você precisa secar o pé, tem que ser um capacho com fio de nylon. Então, para isso que tem um guia explicando por que quantos passos tem que dar, qual é a lógica, qual é a métrica dos passos que você tem que trocar. Então, você tem orientação para tudo hoje. Mas, para fechar o raciocínio da arquitetura, que infelizmente é um pouco da que a gente tem que mudar, né? Então, a gente gosta muito do que vê lá fora. E aí vê lá nos Estados Unidos falando que eles usam carpete. Nossa, que lindo, tem carpete no cinema, eles têm carpete no shopping. Porque você tem os processos de manutenção implantados e as barreiras de contenção. Você passa naquelas portas rotatórias, você pode ver que todos têm ali para ir secando o pé da pessoa. Perfeito. Depois você passa, você tem um outro que vai limpar o pé da pessoa. Então eles conseguem usar o produto e se beneficiar daquele tecido, daquele conforto estético, térmico. Por quê? Porque ele sabe usar. Aí, aqui no Brasil, a arquitetura não quer colocar pela estética, mas quando ele está fora ele acha lindo. Isso aqui é uma outra. Isso aqui é uma outra que fala que o Brasil não tem clima para carpete. Daqueles que têm oportunidade, e hoje, graças a Deus, muito mais acessível, a gente sabe disso, que vão para os parques das Disney na Flórida. Não são tudo carpete, mas tudo carpete. É verdade. Hotéis lotados. E o que a Flórida é? Tropical. Ou é um país frio? Ou seja, são informações que foram se tornando verdade que na verdade não... e você nunca ninguém questionou. Então, nós temos sim ambiente para carpete, nós temos clima para carpete. Carpete se aplica em qualquer lugar do mundo, desde que você siga alguns procedimentos para desfrutar daquele material, e o capacho é parte dele. Não é só... E só para fechar, e o capacho não é bom só para o tecido. É para qualquer piso frio que está do outro lado que a sujeira vai entrar. Que vai precisar de mais produto químico, que você vai ter mais embalagem de produto químico sendo usado, que você não vai ter sustentabilidade. E aí aquele arquiteto está projetando um prédio LEED. Mas o capacho... Nossa, é um capacho. O capacho não. Não tem valor. Não tem valor. Mas, Paulo, daí a gente chegou até a norma. E o que muda? A norma, a gente vinha falando, não tem poder de lei, né? O que muda com o plano nacional, com o plano estadual, da qualidade do ambiente interno? Porque a partir daí começa a se tornar lei. Então, é obrigatório cumprir a norma. É obrigatório cumprir a norma, e aí de novo, então ontem na audiência pública, a primeira coisa que a gente fez questão de agradecer primeiro é a vocês aí, o povo paranaense, porque a Assembleia Legislativa daqui foi assim espetacular, abriu a casa do povo paranaense para receber essa demanda do PNQAI, encamparam o projeto e estamos aí com esse cenário. Então vocês são hoje pioneiros no país. E falo para você, quase que no mundo. Se contar, vai contar no dedo. A gente não pode falar, né? Porque não conhece cada cidade por aí. Mas são pioneiros também no mundo em termos de legislar e regular a qualidade do ar interior. Então, vocês estão muito próximos de atingir, eu falo para você, um estado da arte em termos de controlar isso. Paulo, a gente fica feliz por estar apoiando. Mas daqui nós vamos arrastar de volta lá para a minha cidade, para o meu estado de São Paulo. E eu acho que vocês estão muito próximos. Isso está lá para poder agora ser encaminhamento político, para ir para votação. Vamos torcer para que dê certo, né? Agora, como é que alguém pode votar contra alguma coisa que está propondo saúde para todo mundo, né? Acho que não tem ideologia, né, cara? Acho que tem racionalidade, porque todo mundo respira, direita, esquerda, centro, de pé, de ponta cabeça. Falta de conhecimento só. Puro. E então essa lei, se for aprovada no estado do Paraná inteiro, vai ser obrigatório para ambientes climatizados, não residenciais, climatizados artificialmente não residenciais. Sim. Seguir a norma. Seguir a norma. Então você vai descer aqui... Shopping, cinema, academia... Tudo. Você vai estar seguro. Você vai ter que entrar e vai ter que ter a informação disponível para você, seja por um dashboard, seja por uma planilha de Excel que ele vai medindo ao longo do dia e vai colocando informação lá dentro. Porque não necessariamente você obriga a pessoa por sensoriamento, não. É que hoje em dia a tecnologia
é tão disponível, Sim, tão viável acessível, economicamente, que não, é mais caro o ser humano fazendo a planilha Excel. Mas nós não queremos deixar o lado econômico aqui, parecer que tem um interesse econômico. Não. Você tem que disponibilizar a informação. Então, você vai entrar no cinema, você vai ter ali a informação, você vai estar seguro que você está frequentando. Sim, vai ter que E para as obras novas, vai ter que daí seguir os parâmetros da norma em renovação de ar. Tudo. Sem dúvida nenhuma. Nossa, legal. Então, não vai ter o arquiteto pressionando o cara do ar-condicionado para fazer o projeto mais econômico e ele tira a renovação do ar. Não, depois Como que assim? isso isso era, vamos falar assim, uma exigência, uma iniciativa até hoje, né? É uma iniciativa voluntária, então obras corporativas comerciais hoje fazem por iniciativa própria. O incorporador que tem esse conhecimento especifica esse projeto. Com essa lei, não. Todo mundo vai ter que seguir e a população que vai ganhar. Porque todo mundo vai ganhar. Então, e aí se o governo do estado enxergou isso para propor essa lei, inteligentemente, porque eles vão reduzir a longo prazo, médio prazo, custos com saúde pública. Então vai retornar isso pro... É isso aí, uma decisão inteligente de gestão. Né? Não tenha dúvida. Então é uma iniciativa muito bacana. Hoje uma parcela ínfima dos projetos que são construídos levam em consideração isso. Né? A gente fala que com estudo de causa aqui, que é pouquíssimo, e a partir disso a gente vai ter, acho que a sociedade mais... Com esse crivo, por ter esse painel visual, acho que foi muito inteligente vocês colocarem isso nesse projeto de lei, que daí você traz esse viés educacional também para a pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Você quer ver, quando a gente fala de educação, ontem foi apresentado, teve um pesquisador da FGV de Brasília, o professor Weber, ele tem alguns projetos científicos espetaculares, publicados, né, publicados, onde ele correlacionou o alto índice de CO2 dentro dos ambientes escolares, e ele conseguiu medir isso em termos de desempenho de Enem, internação. E ele fez um outro no Canadá muito bacana, cara. Quando a gente leva os nossos filhos, a gente na escola, via de regra, tem aquelas baias na frente da escola, do prédio da escola, para desembarcar e embarcar. Uhum. E que o prédio está grudado com as janelas das salas de aulas ali. Ele mediu até onde aquele CO2 dos carros de embarque e desembarque iam para dentro do ambiente interior e conseguiu correlacionar o desempenho daqueles alunos que foram prejudicados por uma condição construtiva. Então, quando a gente fala da arquitetura, não estamos falando aqui querendo colocar eles como muito pelo contrário. É que a lei vai auxiliá-los, inclusive, a explicar para o cliente por que aquilo não vai ser 10 e vai ser 11, porque tem essas consequências. Sim. E eu duvido um cliente que vai ouvir isso, falar, não, tira isso. Não, jamais. Minha família ou meus funcionários que vão produzir menos, que vão dormir na hora do trabalho. Né? Então, assim, é uma questão de ter o conhecimento suportando o arquiteto, porque, sim, ele é a fonte da solução do problema. Ele pode interromper o processo de problema, não construindo, deixando itens como esse de lado. Não, você imagina hospitais... A pessoa está se reabilitando ali no local e não tem esse parâmetro. Então, o ambiente é um ambiente contaminado, né? Então, olha até onde que chega isso aí, né? Eu acho que nem a gente não precisa citar nomes, né? Mas Paulo me contou nos bastidores, né? Caso de hospital que teve já público, que foi... É público, não precisamos citar nome aqui também, mas é público. Uma maternidade sancionado. em Abreu Lima, em Pernambuco, foi multada, foi condenada em 150 mil reais. 150 mil reais, uma maternidade. E conseguiram comprovar e correlacionar as causas que estavam tendo com a fonte que era a não manutenção do sistema de climatização. PMOC. Não estamos falando nem de CO2, do PMOC, que é o básico, né? Que é o básico. Então, na medida que isso começa a ter conhecimento, a própria fiscalização vai ficar mais atenta naquele critério, na medida que ela também tem subsídio para orientar o cliente. Então, eu sou muito partidário, óbvio que quando a gente mexe com massa, né, não tem jeito. Às vezes tem que sair para o caminho do punindo, mas não é o caminho. Vamos aqui, o exemplo do cinto de segurança. Começou com uma lei que punia e que eu falo para você rasgar ela hoje, não faz falta nenhuma. Porque por consciência ninguém quer andar num carro sem cinto de segurança. Sem dúvida. Tem os malucos, tudo tem os malucos, né? Tudo tem aqueles fora da regra. Sim. Mas não é o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando da maioria, né? Então, eu entendo que a maioria vai partir para querer, vou entrar num ambiente e falar,
Como é que está a qualidade aqui? É natural. O desafio, acho que é o que a gente falou no começo, você não vê, né? Acho que Esse é o desafio. talvez assim, o ar a gente, no máximo, vai sentir um cheiro diferente, mas... Né? A sonolência, né? A sonolência. Exatamente, acho que a correlação assim de, pô, entrei num ambiente, como que eu vou saber, né? O que Por isso de uma lei auxiliar a regular isso, não é com o objetivo de punir de novo, é para auxiliar. Eu acho que exatamente. Tem um ambiente assim que particularmente eu sinto que é um ambiente extremamente contaminado, que são os aeroportos, né? É um ambiente que você entra disposto e sai geralmente cansado, fadigado. Sem dúvida. Porque é muita gente, né? Não tem janelas de ventilação natural, não tem, pode até ter, mas alguns, né? Mas a maioria acredito que não tem renovação de ar suficiente, tá? Para atender aquele volume de gente. Então, aquele jet lag que a gente fica depois, né? Pode avião, ter, né? O próprio avião, né? Com certeza é consequência da qualidade do ar. E a gente estava conversando um pouquinho antes. E no avião eles têm o sistema de renovação, tudo dentro de norma, tudo. A proximidade é muito grande. Uhum. Sim, então tem outros fatores que também vão. Né, então, assim, a contaminação nesses ambientes, sim, ela é alta por N razões. Por N razões. E aí você estava comentando comigo que tem os 3 P's, né? Como que é isso aí? Que a pessoa, né? Então, se nós estamos você está numa sala de reunião, vamos lá, pegamos um projeto. Uma sala de reunião muito bem projetada, tem a renovação de ar lá para 8 pessoas. Você tem 12 no seu time que você precisou reunir e deixou uns 4 de pé ali porque precisa tocar uma reunião de umas horas. Uhum. As pessoas já alteraram a qualidade do ar daquele ambiente porque superlotaram um ambiente que não estava projetado para renovar aquele ar necessariamente adequado. Uhum. Então, as pessoas podem interferir, né? Os processos. Então, eu vou pegar do meu setor. É muito comum, está bem diminuindo isso, os processos de lavagem dos carpetes. Então, usam processos à base de água, né? Lavagem é uma limpeza à base de água. A gente ri porque a gente encontra muito escutar aí lavagem a seco. Uhum. Eu falo, peraí, como é que é lavagem a seco se lavagem é um processo à base de água? Qual processo você quer? Você quer um processo de lavagem ou você quer um processo a seco, né? Uhum. Então, eu falo semi-úmido, eu falo, pô, existe o semigrávido? Não, é um processo que usa menos água. Mas esses processos à base de água... e a água é muito bom para poder limpar um tecido, tá? Uhum. É o que a gente faz com a nossa roupa. Limpa, centrifuga, pendura e tira o excesso, ok? O tecido do escritório você não consegue tirar ele para secar nem centrifugar. E ninguém tira 100% do que coloca. Então esses processos colocam água. Só para você ter uma ideia, em média se coloca 520 mililitros de água por metro quadrado. Uma garrafa d'água no... Isso. Aqui, e se tira mais ou menos 290 no processo da extração. O resto é água suja que ficou lá secando. Uhum. Aí as empresas pedem para ligar o ar-condicionado. As empresas não, o prestador pede para ligar o ar-condicionado. Para recircular. Cadê a sustentabilidade disso aqui? Uhum. Energia para secar carpete. Sim. Nós temos uma calculadora que eu calculo o consumo dessa energia e transformo isso em custo de metro quadrado. Uhum. Porque a gente trabalha com processo a seco. Tá ok? E então, se não secar? Se não secar esses carpetes aqui... acima de 10% aquilo já é fonte de contaminação. Uhum. Então, o processo errado aplicado pode comprometer esse ambiente. E o terceiro P é o produto. São os químicos, são os voláteis. Né? Então, se você, às vezes, passa perto desses carrinhos que estão fazendo um processo, você, na hora você já sente aquele impacto daquele produto químico que está sendo aplicado. Então, o produto pode alterar esse ambiente interno. Então, fora o sistema de ar-condicionado, os 3 Ps influenciam dinamicamente todo dia. Isso tem que ser monitorado. E todo o ambiente interno hoje, mesmo que, vamos falar, se parou de usar carpetes aqui no Brasil, mas tem cortina, tem sofá. Então, se a gente começar a pensar, até em setores residenciais, que fogem um pouco dessa aplicação dessa proposta de lei, muita gente não, acho que ouvindo aqui agora, vai começar a se atentar. Fala, puxa, na minha casa tem aquela cortina que eu não limpei faz muito tempo, tem aquele sofá, ou tapete. Vem evoluindo. O mercado essa percepção no usuário vem evoluindo. É um mercado aí que está em franca expansão. São esses prestadores de serviço do residencial. Então, mas eu vejo que a pandemia realmente acelerou muito isso. Eu já encontrei, porque acabam nos procurando para tentar entender como é que eles poderiam trabalhar com a nossa tecnologia. E eu vejo hoje gente formada, graduada, que na pandemia saíram da área de engenharia, foram sobreviver fazendo isso, porque
os consumidores, as famílias queriam manter aquilo limpo. E ele falou, não volto mais. Meu rendimento é muito melhor aqui, eu sou empresário. Então, realmente, está virando um setor, a parte de higienização do tecido, persianas, nunca eram feitas. Hoje em dia, as empresas estão pedindo para a gente fazer as persianas. Então, a percepção, sim, tentaram fugir do carpete e eles vão descobrir que não conseguem. Não o consegue. tecido existe há centenas de anos, né? Milhares, porque eles entregam um conforto para a gente, um conforto estético para a gente. E quando você fala da preocupação do tecido do carpete, eu falo para esse usuário, então tira a roupa, cara. Porque é tecido. Onde está a solução de você usar a roupa e poder ter lá limpando corretamente, né? Que você põe para lavar. É só aquele tecido ali ser bem cuidado. Um porcelanato você limpa uma vez por dia. Às vezes um tapete você limpa uma vez por... O pessoal, se limpar uma vez por trimestre é muito. Ó, você quer ver o que é tecnicamente? Só para você ver como desmistificar. Você tem que limpar o revestimento frio uma vez por dia no mínimo. Aí. É o que normalmente faz, tá certo? Sim. Quando você está na sua casa, não é comum a gente passar a mão em cima do móvel e juntar poeira? Porque isso entra. Normal. Tudo bem? No final do dia, aquele ambiente que foi limpo de manhã, ele vai estar com particulado também. Tá certo? Sim. Então, assim, desculpa, eu acabei perdendo a lógica aqui. Você estava falando ali, eu perdi a lógica. Da frequência de limpeza. Da frequência de limpeza, desculpa aqui. Então, o que acontece? Essa frequência de limpeza no tecido, ela inclusive ela é mais tranquila, porque você consegue programar. Um exemplo, um carpete com alto tráfego. Alto tráfego. Tudo bem, esse você vai aspirar todo dia. Médio tráfego, 3 vezes por semana. Então você pega o corredor do escritório, de entrada, onde passa todo mundo. Ali você aspira todo dia. Chega nas estações de trabalho. Aqueles ambientes precisam ser aspirados 2 a 3 vezes por semana. Porque o carpete maravilhosamente retém. Você só precisa de tempos em tempos. Você vai pegar uma sala de presidência, 1 vez por semana, é mais do que tranquilo. Cientificamente falando para vocês, comprovado. Legal. Então, as frequências são até mais tranquilas do que de um piso frio. Ela só precisa existir. Nula, não existe revestimento de piso que não se tem manutenção. Não existe. Não existe, É interessante a gente, quando faz uma certificação LEED de operação e manutenção, né? Uma das etapas obrigatórias é a medição, né? As medições nos diferentes espaços daquele empreendimento. E são medidos, acho que 6 parâmetros, né? Tem compostos orgânicos voláteis, formaldeído, CO2, ozônio, material particulado. E é muito interessante o resultado que vem disso, porque às vezes a gente coloca num banheiro, dispara compostos orgânicos voláteis. Ou a gente coloca numa superfície de madeira, dispara formaldeído. Então, isso a gente leva para o cliente, falando assim, ó, produto de limpeza, né, que você está usando, pode estar danificado, experimente substituir, pode ser prejudicial, ou o verniz da madeira pode estar emitindo muito... A tinta que você pintou o escritório, né? Hoje isso já é uma preocupação em empresas, por exemplo, que estão buscando certificação de operação e manutenção. Isso aí já é um requisito que a gente já monitora de forma bem frequente. E também tem agora, você começa a ver uma mudança de mercado, né? Empresas atendendo esse segmento, né? Que é o caso de vocês. Sim. Empresas, por exemplo, de tintas que estão fabricando já linhas sem poluir o ambiente interno, sem contaminar o ambiente interno. Empresas de produto químico de limpeza, que é tudo à base de água, né? Biodegradável, e aí vai, enfim. Então, cria-se um novo mercado para você garantir a qualidade do ar. Imagine quantos exemplos não tem como o da maternidade, que você comentou, mas quantos exemplos assim, que tudo bem, ali talvez foi um negócio mais disseminado que chegou a esse ponto, mas quantos que não chegam nesse ponto, né? Tipo, o aeroporto, você não, é mais comum do que você imagina. Sim. Seja em cidades, né, sul, sudeste, norte, nordeste, é geral. E o fato de você ter que ter um monitoramento ali, isso abre o olho da população também, né? E fala, que esse cara essa semana inteira aquele parâmetro ali está fora, né? Então o proprietário, o dono vai precisar cuidar. Na medida que esses ambientes forem monitorados, o que acontece? Não é dali que eles estão sendo contaminados. Provavelmente vai ser de casa. Aí ele vai aprender a cuidar de casa também. Você leva a educação de volta para dentro de casa. Perfeito. Para que ele possa cuidar daquele ambiente melhor. Então, acho que é um processo evolutivo, cara, é normal. É parte de uma evolução, né? Se tem informação, se tem um embasamento.
se cria uma legislação para poder educar, e a gente vai evoluindo como sociedade, cara. E você atende hoje, o teu público hoje é mais escritórios corporativos, edifícios corporativos? O nosso core e principal está ancorado no ambiente corporativo, cinemas, áreas corporativas. Uhum. Mas nós já temos um projeto para que nós possamos aí criar uma rede do que eu venho chamando de Contractor Milicare. Eu vou te dar um exemplo, assim, que são esses pessoal da área de residencial. Esse pessoal, eles carecem de conhecimento, de informação, muitos não têm acesso a tecnologias lá de fora, mas são pessoas empreendedores que querem seguir aí um projeto, né? Então, identificando essa demanda e com a nossa experiência do ambiente corporativo, eu construí um projeto que eu chamo de Contractor Milicare, onde aquele prestador de serviço vai continuar desenvolvendo o que é a atividade principal dele, que é os estofados. Uhum. Porque quando o cliente fala, e o meu tapete? Alguns deles assim correm, porque eles não mexem, eles não têm tecnologia para resolver. E qual que é a solução? Desmonta o tapete, enrola, leva para uma que eles chamam de usina do tapete, passa por um processo de lavagem, que fica estendido lá secando, né? Um patrimônio que muitas vezes não é baixo. Não. Tá? E aí esse cliente tem que abrir mão desse patrimônio dele, indo para não sabe onde. Tem um monte de gente honesta, sim, claro, tá bom? Mas você não tem controle de onde está indo aquilo, fato. Então, o que nós estamos propondo é começar a criar uma rede onde alguns existentes que entenderem que a tecnologia vai fazer sentido, nós vamos implantar um modelo de contractor, mas pelo conceito do nosso produto ser a seco, ele consegue fazer o serviço do mobiliário onde ele é o especialista. Nós temos conhecimento também, mas não queremos entrar nesse mercado, não queremos disputar com eles. Vamos agregar alguns conhecimentos, mas no tecido, tapete e no carpete, principalmente, que não tem nem como levar, ele vai conseguir agregar valor no serviço dele, executar na hora o serviço, não tem o trabalho de desmontar. Imagina você transportar um carpete de 6x4 no elevador. Imagina. Olha o trabalho do cara, porque ele precisa atender um cliente que quer cuidar. O cliente quer higienizar. Então, a ideia do modelo contractor é que ele possa utilizar a tecnologia a seco para agregar nesses processos. Nós já estamos com um caso, um plano piloto aí, rodando com uma empresa em São Paulo, e a ideia é expandir isso para o Brasil inteiro nos próximos anos. Aí. Muito bacana. Ou seja, cada cidadezinha vai poder ter um lavador de estofados que vai poder contar com a tecnologia Milicare para os tapetes. E essa questão a gente falou bastante do processo, né? Mas a questão do produto, tem assim uma grande diferencial de vocês, o produto que é utilizado nesse processo, ele é um produto onde faz toda a diferença. Entendi. Eu gosto sempre de ir desenhando o negócio para ser simples, porque é simples. Né? Claro. Então, quando você vai cuidar de um tapete ou uma empresa nos chama para poder higienizar um carpete, eu uso o termo higienizar, mas também é um processo de limpeza, óbvio. Claro. Eles nos chamam, o que eu explico para eles? Eu falo, você tem que entender duas coisas. Você está me chamando aqui para quê? Ou qualquer um que você chama para cuidar para quê? Para pegar a sujeira de dentro do carpete e levar lá para fora. Então, o que ele precisa entender é qual é a tecnologia que vai grudar essa sujeira e levar ela para fora. No processo de lavagem, é a água. Então, imagina o shampoo. Saboamos o cabelo, é o shampoo que solta a sujeira, não é a água. É o produto químico. O produto químico soltou a sujeira. A água passa para levar ele embora. Boa. No tapete, produto químico agindo, ele joga a água para aquela água misturar e ele extrai o que ele consegue. Né? Que daí fica aquele resíduo. Porque não extrai 100%. O que acontece com o nosso? O nosso é uma partícula que ela tem e aí eu nem conheci esse termo, porque eu não sou engenheiro, mas no projeto de pesquisa, quando o professor comprovou o efeito do nosso produto, que reduz, eu falei, legal, professor, mas isso daí está na caixa do fabricante, cara. Ele falou, não, seu produto tem uma característica de adsorção. Por característica físico-química, você vai grudar aquela partícula naquele outro elemento, naquele outro corpo, e ela não solta mais. Então, nós temos uma capacidade tão grande de adsorção que eu elimino a contaminação por ausência de sujeira. Então, os micro-organismos, fora que não vão ser transportados pelo produto, eles somem por falta de substrato, de sujeira. Então, a característica de transportar sujeira é muito eficiente. É isso que o cliente tem que entender. Qual o veículo que você transporta?
e o que você deixa aqui residual no meu tapete ou carpete. Perfeito. Na medida que ele tiver essa Legal. pergunta simples, ele vai conseguir diferenciar um processo de um outro processo. Mas a tecnologia, sim, é uma tecnologia patenteada, ela não existe no mundo. Que Nós não bacana. temos concorrente no mundo. Muito Há legal, mais de hein? 25 anos eu tenho um negócio aqui no Brasil e nem nos Estados Unidos, até hoje, nós não temos concorrente para essa tecnologia. E você já teve algum feedback de alguma empresa que você fez o serviço e que trouxe assim, nossa, depois da limpeza percebi uma qualidade melhor aqui no meu ambiente? É o que a gente mais ouve. Ah, é? É imediatamente perceptível. No dia seguinte, o usuário, o sensível, no dia seguinte ele já sentiu que aquele ar está mais limpo. Você sente o ar ficar mais leve. Pois Sim, é. isso é indiscutível. Uhum. Então, temos sim diversos relatos nesse sentido. Odor, sumiu o odor, que era do processo de água, que foi aquele resíduo, ficava cheio do cachorro morto, né? Cachorro molhado, cachorro morto, cachorro molhado, né? É isso daí. Então, assim, o tradicional cachorro molhado. Sim. Não tem esse cheiro, então, assim, percebe no dia seguinte. E aí se a gente começar a fazer correlações, por exemplo, de produtividade em um ambiente corporativo, o que a pessoa produz mais no ambiente que ela se sente melhor, né? Ou que você está fazendo uma prática esportiva, você está num lazer e você percebe que aquele ambiente não te gera uma rinite, não te gera uma tosse. Puxa, isso é um ganho também pro estabelecimento, ele entregar isso. Sem dúvida Né? nenhuma. Então, o empresário, ele entendendo esses benefícios, ele vai até explorar como um diferencial, né? E o consumidor, quando vai nesse ambiente, realmente sentir isso aí vai ser bem legal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, você pega um dos setores que a gente tenta trabalhar, mas ainda é difícil, que é uma questão de tempo, né? As pessoas pararem para refletir, porque tem uma viabilidade econômica, ok? É um setor de hotel. Você vê aqui no Brasil hotel colocando piso frio em corredor, aquele barulho horrível. Você sai da cama, você pisa num piso frio, quando muito tem um tapete, né? Tudo aquilo o quê? Manutenção. Não é custo não, porque os custos dos outros revestimentos são muito similares a carpete. É manutenção. Você não tem a cobrança do usuário. Quando você está num ambiente corporativo, é o que eu brinco, o indutor da solução ele está todo dia lá. Ele tem um cara da área de facility que ele vai reclamar. Se o facility não agir, ele vai chamar o chefe. E daqui a pouco ele fala, vou embora daqui porque eu não consigo trabalhar aqui. Né? Então, a ação corretiva ela é imposta por conta de saúde, bem-estar e atendimento. No setor de hotel, quem aqui já saiu, parou na recepção do hotel e falou, nunca mais eu volto aqui porque o seu carpete é feio, está sujo. Nossa. Então, primeiro, o indutor não é um alerta para o gestor daquela área que aquilo é um problema. Ele não coloca a linha de custo e manutenção. E aí o que acontece? Muitos não conseguem fugir do carpete, porque você já baixa o nível do seu ticket, né? Sem dúvida. Eles não conseguem trocar o carpete, eles acabam trocando o carpete, às vezes, na metade do tempo da vida útil do carpete. Interrompe um quarto para fazer a lavagem. E aí você começa a tentar conversar com eles para fazer um mindset, é trabalhoso. Mas não, é questão de tempo, cara. Eu continuo acreditando que é questão de tempo. E você sabe, Paulo, assim, que tipo de parâmetros está associado diretamente a essa limpeza? Por exemplo, é um ambiente que está sujo. Por exemplo, você monitorou ele sujo e faltou, depois monitorou ele limpo. Faltou a limpeza do carpete, e daí monitorou nós temos um caso parâmetro bastante interessante. Nós temos um parceiro estratégico, é uma indústria, chama Ladytex. Eles são fabricantes de painéis, de materiais acústicos. Todos são materiais porosos, tecidos, né? E eles fizeram um showroom no ano passado. Nós colocamos um sensor no escritório do showroom deles. E hoje nós somos um parceiro estratégico deles. Eles desenvolveram um departamento para poder já efetuar a venda, orientando o cliente na manutenção. Olha a evolução. Porque a gente faz um trabalho junto à indústria. Então, os fabricantes de carpete, nós temos trabalhado junto com todos. Fala que você precisa orientar o seu cliente, porque o cliente fica vendido, cara. Tem que ter um manual, igual o carro. Você compra o carro, troca de óleo, tem que ser limpeza em tanto tempo, nesse produto, isso aqui, entregar mastigado, porque o consumidor não tem esse... Não, o consumidor, eu vou falar para você, o próprio gestor. Exato. Eu chego em alguns grandes clientes, um deles, que nós fizemos uma transformação muito bacana, ele tinha 5 milhões em carpete. Pega um equipamento no escritório, na empresa, que vale 5 milhões, sozinho. Ou seja, ele não era uma curva percebida de um ativo a ser mantido, né? Então, o que acontece? A frequência dessa manutenção ela é necessária
para manutenção desse ativo. E entregar saúde no final do dia. No final do dia, saúde e bem-estar. Exatamente. Porque ele está produzindo para ele, é para a empresa. Por que monitorar? Desculpe, para fechar o raciocínio. Nós fizemos a instalação do sensoriamento e eles passaram pelo showroom da obra. 2 coisas aconteceram. Primeiro, isso tá no meu site, tem no meu LinkedIn, esse case sendo contado por eles. Monitorando o escritório novo. A sala de reunião é estratégica, onde ele fecha tudo e mostra acústico, desempenho, ou seja, onde ele está vendendo. O índice de CO2 era 2.000. Nós falamos, cara, sua sala de reunião está com... Está contaminado. Falei, como assim, cara? Acabei de pagar para a engenharia construir aqui. Chamou o construtor. O retorno do ar-condicionado não estava funcionando. Sabe quando eu descobri isso? Nunca, se você não monitora. Perfeito. Não fizeram a manutenção do carpete com a Milicare. Somos parceiros. Cara, não aconteceu. Não entramos, sei lá, nós dois. Daqui a pouco, o PM10, o particulado de 10, à noite, subia níveis acima de norma. E ficava a noite inteira quase. Existe uma explicação de um efeito browniano, que os cientistas me explicaram, tá, ok? Que é uma teoria desse último movimento do ar-condicionado quando você desliga, que fechou o escritório, aquele movimento que faz levanta esse particulado, e como não tem mais a circulação, nem a renovação funcionando, aquilo tende a ir descendo muito devagar. O que eu quero dizer com isso? O carpete dele estava cheio de particulado lá dentro, que pessoas mais sensíveis com certeza estavam sentindo, e que depois que a gente fez o processo de higienização, não voltamos a ter esse pico. Porque é muito comum a gente ir em clientes e falar, não, daqui 6 meses você volta, porque eu acabei de fazer a obra, instalei o carpete agora e está limpo. Tá cheio de pós-obra ali dentro, cara. Tá cheio de pós-obra ali dentro. Então, isso são fatos que comprovaram baseado em relatório dessa importância. Que legal. Bacana. Paulo, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço, acho que foi um tema bem interessante, um tema novo, né? Quem está nos ouvindo com certeza aprendeu e vai se atentar quando tiver em um ambiente interno. Essa política que a gente está, esse projeto de lei que a gente está aprovando no Paraná, vamos torcer para que se concretize, né? Vai dar certo. Vai dar certo, acho que vai ser inovador e uma jurisprudência para o restante do país, para a gente ter um país com melhor qualidade do ar interno. E então, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pela oportunidade, espero poder ter contribuído com o pessoal. E é um tema aí, se você respira, dê atenção. Legal. Nós vamos transformar aí, tá bom? Obrigado a vocês e parabéns pelo trabalho de vocês aí. Perfeito, Paulo. Obrigado aí. Parabéns pela iniciativa, principalmente, que eu acho que realmente vai ser um marco legal aí na história do país e que vai servir de muito exemplo aí para todo mundo. Muito bom, muito obrigado. Obrigado. Fico feliz de contribuir com vocês aí. Legal. Então esse foi o podcast Negócios Sustentáveis. Fique atento aos próximos episódios.